Eu sou Jesué da Silva Andrade. Estamos dando a continuidade à nossa série de estudos que temos feito sobre a família. Nessa série de estudos, estamos falando sobre o namoro, mas vamos falar sobre o casamento, sobre o relacionamento de marido e mulher. Isso vai ficar para frente, né? Estamos falando ainda sobre o namoro porque, principalmente ao jovem cristão, há princípios na palavra de Deus que deveria, ou que devem, melhor dizendo, nortear o jovem cristão na escolha do seu cônjuge. E o namoro é justamente isso, é o momento em que você, na direção do Senhor, com muita oração e desejo de obedecer à vontade do Senhor para a sua vida, você vai escolher aquele ou aquela que irá passar o resto da sua vida com você. Que esse deve ser o objetivo do namoro e como ele vai glorificar a Deus. Tudo que o cristão deve fazer, nós já falamos sobre isso, deve visar a glória de Deus, e para isso o objetivo do namoro do cristão deve ser o casamento. Então esperamos e oramos, é a nossa oração, que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida e que Ele, pela sua palavra, venha falar ao seu coração, ao coração de cada um dos nossos amados e preciosos irmãos. Eu só queria, antes de entrarmos no nosso estudo, mais uma vez pedir a você que esteja compartilhando, se inscrevendo em nosso canal, convidando as pessoas também para se inscreverem no nosso canal Boas Novas, que esse é o nosso desejo, é tão somente, simplesmente, anunciar o Evangelho na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da graça de Deus, e também trazer estudos, trazer ensinos sadios da palavra de Deus. Mas enfim, compartilhe, convide as pessoas, comente, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. E mais uma aquela grande pergunta, né? Com quem namorar? Nós já vimos que é com quem você pretende casar. Se o casamento, você que é um cristão, eu estou dizendo isso para você que é um cristão, para você que um dia arrependeu de seus pecados e creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador e deseja fazer a vontade de Deus. Com quem você deve namorar e com quem você pretende casar. Não é saudável para o cristão, em todos os aspectos da sua vida, principalmente a sua vida espiritual, ele ficar brincando com os sentimentos das pessoas. Ele ficar, como alguns dizem, pulando de galho em galho. O adjetivo namorador ou namoradeira, né, não cabe ao cristão. Isso é vergonhoso para um jovem cristão, ele ter esse título, ele ter esse adjetivo de namorador ou namoradeira. Isso mancha o seu testemunho pessoal. Às vezes é algo de preocupar alguns pais que acham serem vantajosos os seus filhos serem namoradores, suas filhas serem namoradoras, pais cristãos. Na realidade, o pai que percebe, a mãe que percebe que o filho ou a filha está tendo esse comportamento, que é um comportamento nocivo, isso era para acender uma luz de alerta na mente e no coração desse pai e dessa mãe, levando-os a orar pelos seus filhos e também a aconselhá-los, a orientá-los dentro da palavra de Deus em relação a esse comportamento, que é um comportamento nocivo para a vida espiritual dos seus filhos e filhas. Mas já falamos sobre isso, né? Estamos pensando nesse ponto que não pode ser em julgo desigual. O namoro não pode ser em julgo desigual. Porque se o objetivo é o casamento, e esse casamento em julgo desigual irá trazer problemas sérios para a vida espiritual, emocional, familiar e até social dessa pessoa. É uma regra para todo cristão, e aí nós já consideramos isso, né? Homem, mulher, batizado ou não, solteiro ou viúvo, espiritual ou carnal. Existe uma confusão sobre isso aqui,
Alguns associam carnal com pessoa incrédula e carnal. Nas Escrituras Sagradas, um crente carnal não é uma pessoa incrédula, é uma pessoa salva que vive debaixo da influência da carne e infelizmente paga um preço muito alto por causa disso. Um crente carnal pode vir a se tornar espiritual, e um crente espiritual pode vir a se tornar carnal. Tá? Isso aí é bem relativo. As pessoas confundem o crente carnal com o homem professo. E realmente é possível haver essa confusão, sim. Que infelizmente às vezes um cristão carnal toma atitudes iguais a uma pessoa incrédula, uma pessoa que ainda não nasceu de novo porque está influenciado por sua carne, o que leva ele a ter uma mancha, a ter uma pecha em sua vida cristã. Mas a questão é que há diferença e, se o Senhor permitir, futuramente a gente pretende estudar sobre esses três tipos de cristão: o cristão espiritual, o cristão carnal e o cristão meramente professo. Isso é para uma outra oportunidade. Se esteja na comunhão ou não, o fato de um cristão não estar na comunhão não significa que ele não estará desobedecendo a Deus e que ele não estará sofrendo as consequências de uma decisão de se prender a um jugo desigual. Muita gente que acha que uma vez que ele não está em comunhão com a igreja, que ele está em disciplina, então ele não precisa obedecer às regras, à doutrina da igreja. E isso não é verdade. Você tem que obedecer à palavra de Deus, e mesmo que você não esteja em comunhão, o ato de você desobedecer uma ordem clara da palavra de Deus levará você a ter consequências terríveis da sua decisão infeliz, que é a decisão de desobedecer à palavra de Deus. Seja essa pessoa exercendo ministério público ou não, ou seja, pregadores, ensinadores, presbíteros, evangelistas, todos os irmãos que exercem algum ministério público, tanto eles quanto seus familiares, seus filhos, têm essa responsabilidade, mas aqueles que também não exerçam o ministério, que às vezes nem muitas das vezes é notado, mas também precisam obedecer esse princípio da palavra de Deus. Sendo jovem ou velho, sendo filho de presbítero ou não. Por que isso é importante? Não se prender ao jugo desigual. Porque a gente tem exemplos na palavra de Deus. O jugo desigual levou à destruição da humanidade antediluviana. Já consideramos isso. Os filhos de Deus ali em Gênesis capítulo 6, 1 a 7. Os filhos de Deus que é mencionado ali no capítulo 2 é a descendência piedosa. Na minha compreensão, eu tenho que deixar isso. Alguns irmãos entendem diferente disso. Mas na minha compreensão, e já expliquei o porquê, só você ver o vídeo que nós falamos desse ponto aqui, Gênesis capítulo 6, versículo 2, os filhos de Deus ali é a descendência piedosa de Sete, que se misturou pelo casamento com a descendência impiedosa de Caim. Isso levou à destruição da humanidade antediluviana. O jugo desigual quase destruiu a nação de Israel. Nós também vimos isso, né? Esaú tomou a infeliz decisão de casar-se com cananitas, né? A gente vê duas desobediências. A primeira desobediência, casar-se com as cananitas. E depois, ele casou com duas mulheres. A poligamia. Ele não seguiu o exemplo, o modelo registrado e foi deixado bem claro por Deus na criação, quando ele criou o homem e depois ele criou a mulher. E a palavra de Deus deixa isso bem claro, né? Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá, ou unir-se-á, no singular, a sua mulher. Serão os dois uma só carne. Ele pisou por cima desse princípio e também do exemplo que ele tinha de seu próprio pai, que Isaac casou-se com Rebeca. Né? Dos patriarcas, ele foi
Dos patriarcas, Isaac foi o único monogâmino. Abraão teve várias mulheres. Jacó, o irmão de Esaú, também teve várias mulheres. O próprio Esaú. Mas esse exemplo eles não tinham em sua casa, porque o seu pai, Isaac, casou-se somente com Rebeca, a sua esposa, e todos nós conhecemos essa linda história que se encontra em Gênesis, capítulo 24. Foi da descendência, nós vimos isso, foi da descendência de Esaú que veio os amalequitas. Os amalequitas que sempre aparecem no Velho Testamento, perturbando a nação de Israel. Eles aparecem principalmente em Deuteronômio, capítulo 25, 17 a 19, Deus lançando uma maldição sobre Amaleque, porque Amaleque havia agido de maneira traiçoeira com a nação de Israel, perseguindo, matando aqueles que que ficavam para trás, né? Aqueles que eram mais velhos, mulheres, crianças, e que estavam mais atrás, a retaguarda, atacando Israel pela retaguarda. E Deus lançou essa maldição que iria apagar o nome de Amaleque da face do céu, da face da terra. Amaleque é uma figura da carne, isso sem sombra de dúvida, mas nós queremos pegar esse princípio. No livro de Esther, é mencionado o nome de Amã, Agagita, e Agagita, ou seja, ele era da descendência de Agag, do rei Agag. O rei Agag, que no livro de 1 Samuel é morto pelo profeta Samuel ali. Então ele era um Agagita, ou seja, ele era um descendente da linhagem real de Amaleque, e aquele homem quase destruiu a nação de Israel. Então, ou seja, algo que começou lá atrás, lá com a decisão errada de Esaú, de casar-se com cananitas, e veio ter um filho chamado Amaleque, e o descendente desse Amaleque quase destruiu a nação de Israel. Então, o jugo desigual tem destruído igrejas, tá? Igrejas locais que reúnem ao nome do Senhor, com o passar dos anos, têm sido destruídas por causa de julgos desiguais. Irmãs que se casam com pessoas do mundo, ou homens que se casam, irmãos que se casam com mulheres do mundo, ou da profissão religiosa, e que muitas das vezes pessoas que seriam um instrumento nas mãos de Deus na igreja local, ou vai para as denominações por causa do seu companheiro, ou a sua companheira, porque senão vai ter problemas na sua vida, ou a pessoa é impedida de reunir. Eu sei de casos de irmãs que desobedeceram seus pais, desobedeceram as escrituras sagradas, desobedeceram a liderança da igreja local e prenderam-se a julgo desigual, casaram com pessoas incrédulas, e essas pessoas incrédulas, depois do casamento, proibiram essas irmãs de virem às reuniões da igreja. Proibiram. Quando permitem vir, essas irmãs vêm às reuniões, mas quando chegam em casa, encontram problemas em casa. Então é complicado. O jugo desigual destruiu a humanidade antediluviana e quase destruiu a nação de Israel. A nação de Israel, o povo judeu, teria sido destruído da face da terra. No lugar de Amaleque ter sido apagado da face do céu, teria sido o povo de Israel que teria sido apagado da face do céu, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus ter intervido ali e levantado Esther para salvar, para proteger o seu povo. Então, toma cuidado. A gente não está falando aqui de brincadeira. A gente não está falando aqui de coisa que não tem importância. Isso é muito importante, isso é muito sério. Você precisa levar muito sério essa questão. Porque a sua decisão pode e irá afetar os trabalhos do Senhor na localidade onde você vive, onde você mora. O jugo desigual destruiu a vida de um homem
consagrado a Deus. Juízes, agora nós vamos para a palavra de Deus. Livro dos Juízes, capítulo 14, versículo 1 a 4. Todos conhecem essa história, né? A história de Sansão, o homem que matou 1000 homens com uma queixada de burro, o homem que era muito forte, que matou um leão com as próprias mãos, e etc. O homem que teve seus cabelos cortados por uma mulher e perdeu a sua força, porque o segredo da sua força estava no seu cabelo. Será? A gente já ouviu isso, né? As pessoas falam, será que o segredo da força de Sansão realmente era os cabelos? Nós vamos ver isso hoje. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. É interessante você observar aqui. A Tímina, observa a expressão desceu, e essa expressão, quando aparece nas escrituras sagradas em relação a servos de Deus, né, isso, claro, dependente do contexto, isso fala de uma queda. Ele estava na nação de Israel. Todos sabem que geograficamente a nação de Israel, o povo de Israel, está em um lugar elevado, né? Isso fala da nação de Israel como sendo escolhida por Deus, e Deus desejando que aquela nação fosse uma nação sacerdotal que representasse ele no meio de todas as nações, fosse um exemplo, fosse um modelo para as demais nações. Deus desejou isso para com a nação de Israel, e isso aconteceu em um determinado tempo, por exemplo, no tempo do rei Davi e durante um período no tempo do rei Salomão. Mas no caso aqui, ele desceu a Tímina. E ali naquela cidade ele viu uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse, vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e a sua mãe lhe disseram, não há, e é interessante você observar aqui, porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrada. Sansão tomou essa atitude, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Muita gente vê o versículo 4 aqui como algo que essa expressão vinha do Senhor, né, que era o desejo de Deus. Não era esse o desejo de Deus para Sansão. E nesse caso aqui foi algo que Deus permitiu para que Sansão, sendo usado por ele, começasse a libertar o povo de Israel das mãos do Senhor, das mãos dos filisteus. Para que o Senhor libertasse por mão de Sansão os israelitas das mãos dos filisteus, porque os israelitas viviam escravizados, subjugados pelos filisteus. Mas a questão é que o texto começa dizendo claramente que desceu Sansão. Não é à toa que isso está aqui. E ele viu uma das filhas dos filisteus. Ele subiu e declarou a seu pai e sua mãe. E seu pai e sua mãe aconselham ele, meu filho. Eu fico imaginando a conversa, meu filho, mas tem tantas moças de tantas qualidades, tão bonitas quanto elas e com tantas qualidades, e que servem ao Senhor, ao Deus vivo, no meio do nosso povo. Você vai tomar uma das filhas desses incircuncisos? Por que essa expressão? Porque não era um povo que tinha uma aliança com Deus. A circuncisão era um sinal de que Deus havia feito o concerto com a nação de Israel. E era um povo que não tinha esse concerto com Deus, não tinha compromisso nenhum com Deus, responsabilidade nenhuma para com Deus. E eram povos idólatras. Os filisteus eram idólatras. E as práticas que os filisteus praticavam eram completamente contrárias à vontade de Deus. A lei
do Deus de Israel. Seus pais estão vendo isso, estão vendo que o seu filho está indo em direção a um caminho muito perigoso e vai aconselhá-lo. E é aquela questão que a gente sempre volta, né? Que Deus fala na sua palavra sobre os filhos: honrar pai e mãe, para que te vá bem e prolongue os teus dias de vida. Isso era um dos 10 mandamentos, me parece que é o 5º mandamento, onde fala do ser humano reconhecer a autoridade que Deus instituiu na sua família, que é a autoridade que ele colocou sobre o seu pai e sua mãe. E honrar o pai e a mãe é isso, é obedecer, é ouvir os seus conselhos e acatar esses conselhos. Acatar esses conselhos. E a história humana está repleta de pessoas que foram infelizes por não ouvir o conselho dos seus pais. Não ouvir os bons conselhos do seu pai ou da sua mãe. Todos nós vemos isso na história. E é o que aconteceu com Sansão aqui. Ele fala, né, no final do versículo 3. Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Tem uma expressão que aparece em uma versão, eu vou dar uma olhada aqui, a versão corrigida fiel. Disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Com toda certeza, essa mulher era uma mulher muito bonita. Ela havia agradado aos olhos de Sansão. Isso é um fato importante para nós destacarmos aqui. Principalmente no mundo de hoje, onde existe um padrão pela mídia que é enfiada goela abaixo de nossos filhos, pelas mídias, pelo YouTube, pelo Facebook, pela televisão, né, tanto as mulheres quanto os rapazes de corpo perfeito, corpo sarado, né, corpo bem torneado, curvas, e enfim, e foca-se muito no externo, naquilo que é superficial, naquilo que envelhece. Ninguém vai ter um corpo bonito para toda a vida. Ninguém. Tem essas pessoas que gastam com plástica, com tratamentos de estética, de beleza e etc. Mas essa pessoa vai envelhecer. Todos nós vamos envelhecer. E é uma das consequências do pecado. Então, não é só o que agrada aos nossos olhos que deve ser o fator principal para a escolha de um cônjuge. Como é essa pessoa? Qual é o nível de conhecimento dessa pessoa, principalmente conhecimento da palavra de Deus? Quais são as convicções bíblicas que ela tem? Né? Qual é o objetivo dela, o objetivo espiritual? Enfim, é uma série de fatores, mas muitos jovens são atraídos somente por aquilo que os olhos veem. Isso não deve ser o fator principal que pesa na balança quando você vai escolher o cônjuge. Não deve ser simplesmente aquele corpo bem definido, aquele corpo cheio de curvas, aquele rosto bonito, aqueles olhos bonitos, aquele cabelo bonito. Não, tem coisa muito mais importante e que vai ser fundamental para um bom relacionamento do casal. Mas muitos se deixam levar simplesmente por aquilo que agrada aos seus olhos, como foi no caso aqui de Sansão. Como foi no caso aqui de Sansão. Seu pai avisa, você vai tomar uma filha desses incircuncisos? O que quer dizer isso? Desses homens que não têm compromisso, desse povo que não tem compromisso com Deus, que não tem princípios, que não segue os princípios estabelecidos por Deus para todas as áreas da sua vida. Homens que Deus não assumiu um compromisso com eles. Deus tinha um compromisso com a nação de Israel. A nação de Israel era o seu povo. E o povo de Israel deveria obedecer a palavra de Deus. E Deus havia estabelecido na sua palavra
que o povo de Israel não deveria casar-se com as filhas da terra, as filhas dos cananitas, o que incluía os filisteus, porque se assim fizessem, isso seria como espinho em seus olhos. Como espinho em seus olhos. E essas mulheres levariam o povo de Israel a se desviarem dos caminhos do Senhor, a apostatarem, a abandonarem a lei do Senhor. Consequências do jugo desigual. Mas aí, seguindo a nossa leitura, no capítulo 16, versículo 1 a 4. Todos nós conhecemos a história de Sansão. Mas o capítulo 16, ele casou com essa mulher, depois houve ali um problema entre ele e os príncipes dos filisteus devido a um enigma que ele lançou, e essa mulher com que ele havia casado havia traído ele, descobrindo assim o significado do enigma e relatado para os filisteus. E ali houve problemas sérios. Sansão deixou aquela mulher, depois ele volta e aquela mulher já tinha se tornado de outro homem, tinha arrumado um outro homem, e ele se ira, e depois eles matam aquela mulher e toda a sua família. Então, Sansão, por causa daquela decisão, ele vai se aprofundando numa série de problemas e problemas difíceis, muito difíceis. No capítulo 16, e foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher. Gaza era uma das estados dos filisteus. Os filisteus tinham uma confederação, era uma confederação, e havia várias cidades onde havia uma sede do governo. Parecia que era reis. Tenho a impressão que os filisteus tinham vários reis que eram confederados, que eram unidos. E em Gaza era uma das principais cidades dos filisteus. É essa mesma Gaza que é mencionada nos dias de hoje, só que naquele tempo, hoje está ali os palestinos, né? Naquele tempo eram os filisteus. Alguém sugere que os palestinos ali são descendentes daqueles filisteus. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas a questão é que ele vai a essa cidade e ele viu uma mulher, e ele viu ali uma mulher prostituta. Uma moradora de Gaza, não era do povo de Israel, era do povo dos filisteus, e ainda era prostituta. Não era somente uma mulher dos filisteus, uma prostituta. E ele teve um relacionamento pecaminoso com ela. E foi o que aconteceu, e foi dito aos gazitas que Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca, e as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebron. Aí passou-se um tempo. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então você observa que o problema de Sansão era mulher. Ele havia se prendido a um jugo desigual com aquela mulher com quem ele havia casado. E aquilo levou uma série de problemas. Depois ele se afeiçoou a essa mulher que era prostituta, que era de Gaza, que também era dos filisteus. Mais uma vez se prendendo a um jugo desigual que quase leva ele à morte, porque os filisteus
os filisteus, o inimigo do povo de Deus, os inimigos do povo de Deus, fizeram uma cilada para prendê-lo. Se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, o poder de Deus que estava sobre Sansão, nele ao arrancar aquelas portas e saindo e carregando aquelas portas, creio eu que ele estava usando aquelas portas como se fosse um escudo contra as armas dos filisteus. E também os filisteus, ao verem ele carregando umas portas daquele tamanho, que seria mais ou menos, creio eu, aquelas portas pesariam entre 2 a 3 toneladas. Um homem não tem esse tipo de força. Sansão tinha, porque era um homem que Deus, naquele tempo, estava usando para libertar o seu povo. Só que no lugar de ele estar concentrado em libertar o seu povo, ele estava concentrado em satisfazer os seus próprios desejos carnais. E isso o havia colocado Sansão numa armadilha do inimigo. Toma cuidado quando você dá lugar à sua natureza pecaminosa. Eu estou falando isso para você, mas falando isso para mim mesmo, porque eu sou pecador como você. Tenho uma natureza pecaminosa como você e sou tentado como você. E se nós darmos lugar à nossa natureza pecaminosa, nós vamos cair em ciladas do inimigo. E às vezes, jovens cristãos atraídos pela beleza física se afeiçoam a mulheres que vivem práticas erradas, que vivem em pecado, e levam eles também a pecar. E isso levará o inimigo a fazer ciladas contra eles, para tirar a vida deles. E muitas das vezes, como Deus fez com a vida de Sansão, Deus poupou a vida de Sansão e deu a ele condições de sair daquela cilada, daquela armadilha. Deus também faz isso muitas das vezes. Só que no lugar da pessoa aprender, e é isso que é interessante, que no versículo 4 vai dizer isso, era para Sansão ter aprendido a lição. Mas olha o que diz o versículo 4. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher. Novamente. Ele errou a primeira vez. Alguém já disse isso, né? Errar é humano. Errar 2 vezes é burrice. É tolice. Aqui nós vemos Sansão errando 3 vezes. E meu amado irmão, presta atenção nisso, porque é perigoso. Insistir no erro é perigoso. O pessoal fala que é burrice porque é perigoso. Você está correndo perigo. Ele vai e se afeiçoa a essa mulher chamada Dalila. E todos nós sabemos o final dessa história. Os filisteus oferecem dinheiro a essa mulher para essa mulher trair a Sansão, descobrir o segredo da sua força. E a gente observa aquela mulher fazendo várias tentativas para descobrir qual era o segredo da força de Sansão para que os filisteus o subjugassem. O inimigo, ele quer saber o segredo da força dos crentes, da força dos jovens cristãos. Por que muitos jovens cristãos conseguem viver mesmo num mundo impiedoso, num mundo mergulhado no pecado e em práticas pecaminosas tão terríveis, coisas que a gente, ao ligar a televisão, ao ouvir o telejornal, a gente fica assustado. E muitos jovens cristãos continuam firmes, fortes, servindo ao Senhor, vivendo vidas consagradas e dedicadas ao Senhor, mas ele quer saber o segredo dessa força. E ele vai fazer de tudo para descobrir e para atacar justamente naquele ponto que nós somos mais fracos. Então toma cuidado, irmão. Aquela questão que o Senhor Jesus Cristo sempre nos orienta nos evangelhos: vigiai e orai. Quando a palavra de Deus está falando para a gente vigiar, não é vigiar os outros, a vida dos outros. Não, é vigiar na nossa vida. É estar atento às nossas próprias limitações e às nossas próprias fraquezas. E orar. Para quê? Para que o inimigo não ataque. Ou nos preparemos diante do Senhor
com uma vida de oração, de consagração, de obediência ao Senhor, para que o inimigo não nos ataque nesses pontos que nós somos fracos. Mas muitas das vezes nós achamos que vigiar é vigiar a vida dos outros. Não, não é vigiar a vida dos outros. É vigiar a nossa vida. É o Jesué, olhar para a vida do Jesué. E aonde o Jesué é fraco? Entendendo? No meu caso, eu estou colocando meu nome, mas coloca o seu aí. É você vigiar a sua vida, analisar aonde você é falho, aonde você é fraco, e quais os cuidados, as precauções que você toma para não cair nesses lugares que você é fraco. Sansão não fez isso. Ele foi resistindo até que chegou a um ponto que não teve como, e ele cedeu. Versículo 15 até o versículo 21. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos. Qual que era o objetivo deles? Afligir a Sansão. Qual que é o objetivo do inimigo? Afligir os servos e servas de Deus. Afligir o povo de Deus, maltratar o povo de Deus, machucar o povo de Deus. E fala, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, o que consiste a tua grande força e com o que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão, se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-o com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vime, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. E assim não se soube em que consistia a sua força. E assim ela foi declarando. Então ela disse, como dirás, tenho-te amor. Ela vai repetir esse teste com Sansão várias vezes, se você continuar lendo, né, o texto. Ela vai repetir com Sansão esse teste várias vezes, até que chega ao ponto em que ela apela. E ela, de uma maneira sagaz, Dalila de uma maneira sagaz, ela vai dizer a Sansão, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. Quantas jovens cristãs, servas de Deus, caem nessa lábia dos seus namorados que muitas das vezes professam até ser crentes, que querem uma prova do amor delas, uma prova. Eu quero que você prova o seu amor. Você já ouviu alguém falar isso? Eu quero que você prova o seu amor, e muitas das vezes essas jovens têm grandes decepções ao se entregar antes do casamento para esses mau caráteres que têm roupagem de cristãos, e muitas das vezes o nome dessas jovens vão para a lama, e esses mau caráteres, depois de conseguir o que querem, as abandonam. E quantas mulheres mundanas roubam, abusam dos jovens que estão com elas, com essa desculpinha que se você me ama, você me faz isso. Se você me ama, você me compra aquilo. E às vezes o jovem entra numa dívida ou se envereda por caminhos tortuosos, caminhos terríveis, para supostamente provar o seu amor a essa mulher perversa, a essa mulher mundana e perversa, que com essa desculpa, como Dalila, se você me ama,
Né? Como que você pode falar que me ama se o seu coração não está comigo? Você já zombaste de mim 3 vezes. Os inimigos queriam destruir Sansão, queriam afligi-lo, queriam escravizá-lo. E ela com essa história de amor, amor, amor. E o texto, o versículo 16, e sucedeu que importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Ele chegou num ponto que não dava, e descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou o nazireu de Deus. O segredo de Sansão não estava no cabelo, estava no fato de que ele era um nazireu de Deus, ou seja, alguém consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Se você ler a história, o anjo que anunciou o nascimento de Sansão havia orientado aos pais de Sansão como deveria ser a vida do menino. E uma das coisas seria não cortar-lhe o cabelo. Havia uma série de coisas e Sansão vai quebrando cada uma dessas coisas. O cabelo era o último, o último limite dessa consagração. Era o último limite, era como se fosse a última linha. E por isso que ele fala isso: nunca subiu navalha, porque sou nazireu de Deus. A navalha não havia subido na sua cabeça porque ele era um nazireu de Deus, um homem consagrado a Deus. O segredo não estava no cabelo, estava no fato dele ter sido consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E se vir a ser rapado, e se ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Por quê? Porque ele deixaria de ser alguém consagrado a Deus. O fato dele ser um nazireu, ele era alguém separado para Deus. As regras do nazireado já haviam todas sido quebradas. Quando ele se casa com aquela filisteia, quando ele come o mel daquele leão que estava morto, da carcaça daquele leão, depois ele toca em mortos, e assim por diante, né? Ele vai quebrando as etapas do nazireado, que significava a sua separação para Deus. O jovem cristão, ele deve ser separado para Deus. Desde o momento da sua conversão, ele tem que tomar uma decisão, um propósito de ser separado para Deus. E é nessa separação que estará a sua força. É nessa consagração que estará a sua força para dominar o pecado, a sua natureza pecaminosa. Mas à medida que ele vai quebrando, né, que ele vai abrindo mão dessa separação, ele vai dando brecha para o inimigo, a sua natureza pecaminosa, vir a dominá-lo. A sua carne vir a dominá-lo, vir a subjugá-lo. E isso começa, essa queda de Sansão começa lá com o jugo desigual, e ela vai sendo progressiva. Até chegar nesse ponto aqui. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. E chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono. E disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor, e a triste história está aqui, nessa palavrinha aqui. O Senhor não era o cabelo de Sansão. O Senhor se tinha retirado dele. O cabelo era a última ligação da sua consagração. Ele permitiu que isso fosse tirado. Era como, imagine o degrau de uma escada, né? Que a pessoa vai descendo. Começou lá com ele descendo a Tímina e vendo a filha dos filisteus. Esse aqui é o último degrau da queda.
E o Senhor se retirou dele. Então os filisteus pegaram ele. Isso aqui é duro de dizer, mas eles arrancaram os olhos, furaram os olhos de Sansão, arrancaram os olhos de Sansão e fizeram-no descer a gás e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Ou seja, a vida de um homem consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe foi destruída pelo jugo desigual. Um homem que matou um leão com as suas próprias mãos. Um homem que matou 1000 homens, que feriu a 1000 homens, simplesmente com uma queixada de jumento. Não resistiu aos charmes de uma mulher pecaminosa. Deu lugar à sua natureza pecaminosa, né? E aquela que agradou os seus olhos. Interessante, ele foi guiado pelos seus olhos. Em todos os três casos, com aquela mulher de Tímina, com aquela prostituta de Gaza e agora com essa mulher do Vale de Sorek, Dalila. Afeiçoou-se a uma prostituta, afeiçoou-se. E essa expressão afeiçoou traz essa ideia de ele achou essas mulheres bonitas. Essas mulheres agradaram os olhos de Sansão. E na hora que ele perdeu a sua consagração, que a sua força foi-se dele, ele se tornou como os homens comuns. Isso fala do servo de Deus que foi colocado numa posição elevada, mas ao dar lugar à sua natureza pecaminosa, ele cai dessa posição. E o resultado vai ser: o inimigo irá subjugá-lo. A sua natureza pecaminosa, o mundo irá subjugá-lo. Ele cairá em pecado. E ele terá consequências terríveis desse pecado. E é o que está acontecendo com Sansão. E os próprios olhos dele foram arrancados pelo inimigo. É interessante isso. Gálatas nos ensina isso. O que o homem semear, isso ele também ceifará. E isso está acontecendo com Sansão. Então, quando nós falamos sobre o jugo desigual ser coisa séria, é porque é coisa séria mesmo. Ele não somente levou à destruição da humanidade antediluviana, ele não somente quase levou à destruição da nação de Israel, como ele destruiu a vida de um homem consagrado a Deus. Algo que chama a nossa atenção no versículo 22, e eu vou estar terminando com isso já. 22, o cabelo da cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Lá no cárcere, onde ele estava preso, o cabelo dele começou a crescer. Aqui a gente vê que ele foi restaurado, o princípio da restauração. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas algo que você observa, o cabelo dele voltou a crescer. Mas a força não veio junto com o cabelo voltando a crescer. A força dele só retorna quando ele ora. Quando ele vai orar. Isso é para uma outra história, para uma outra mensagem. Mas o princípio que a gente aprende com isso é que a pessoa que cai, a pessoa que tem a sua vida consagrada destruída por causa do jugo desigual, a sua comunhão com Deus pode ser restaurada, mas o seu serviço muitas das vezes será afetado para sempre. O seu serviço, o seu ministério na obra, no reino do Senhor será afetado para sempre. Está entendendo o princípio aqui? Ele recebeu, o cabelo dele volta a crescer. Fala da sua comunhão com Deus sendo restaurada. A sua consagração a Deus sendo restaurada. Mas não o serviço. O cabelo, então, por isso que o segredo da força dele não era o cabelo. O segredo da força dele era a sua consagração ao Senhor. Era a sua consagração ao Senhor. O
crescimento do cabelo significava que a sua consagração havia sido restaurada, mas não mais o serviço. Ele não era mais aquele homem forte que poderia libertar, ser um instrumento nas mãos de Deus para libertar o seu povo das garras dos filisteus. Quantos jovens que poderiam ter sido, melhor dizendo, quantos homens e mulheres de Deus que poderiam ter sido instrumentos valiosos nas mãos de Deus, mas que por causa do jugo desigual, sua vida espiritual, seu ministério, seu relacionamento com a igreja foram terrivelmente afetados, que embora eles tiveram a sua comunhão restaurada, mas o seu ministério se tornou infrutífero. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos, das nossas filhas. Que Deus tenha misericórdia de nossas igrejas e que não haja de forma alguma entre nós irmãos e irmãs, jovens, que têm a sua vida com Deus destruídas pelo jugo desigual, como a vida de Sansão foi destruída pelo jugo desigual. Permita, Deus, que isso não aconteça, que o exemplo de Sansão, que é um exemplo negativo, seja aplicado de tal maneira no coração dos nossos jovens. É um ditado que as pessoas dizem, feliz é aquele que aprende com os próprios erros. Sábio é quem aprende com os erros dos outros. Por que tem o exemplo de Sansão? Para eu e você aprendermos com o exemplo de Sansão. Seja sábio, meu irmão, minha irmã. Você jovem que está nos assistindo, seja sábio. Não faça como Sansão. Não se guie simplesmente pelos seus olhos. Não se prenda a um jugo desigual para não ter a sua vida com Deus destruído, o seu serviço, o seu ministério para Deus destruído, como foi a vida e o ministério de Sansão destruídas por causa do jugo desigual. Que Deus assim nos abençoe, que a sua palavra continue falando aos nossos corações, que Deus continue abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. Tchau, tchau.